pesquisa que nós estamos desenvolvendo, ela tem o objetivo de entender qual o impacto das mudanças climáticas nos ambientes costeiros. Como que isso tem sido feito, então? Num contexto de mudanças climáticas, nós buscamos minimizar qualquer outro impacto antrópico, de poluição. Então, buscamos trabalhar dentro de áreas de conservação, de unidades de conservação. Por quê? Em teoria, as unidades de conservação são áreas protegidas onde o impacto antrópico ela é minimizado. Por que em todo o Brasil? Nós estamos falando do Brasil, ou um país único, mas que tem uma dimensão de um continente. Se nós olharmos o extremo norte no Pará até o extremo sul no Rio Grande do Sul, a variação vai de um clima tropical para um clima subtemperado. É muita variação em temperatura, é muita variação em pluviosidade. Então, como ter um estudo que aborde todas essas regiões, que nos mostre, para inclusive dar suporte ao governo para a tomada de decisão? Como conservar uma costa tão diversa como a nossa, uma costa que tem uma característica tão ampla? Então, nesse contexto, o foco específico do nosso projeto é nas regiões de São Paulo e do Paraná, em parceria com a Universidade Federal do Paraná, é utilizar essas regiões como um modelo de estudo dentro da rede da Rebentos. Como traduzir a nossa ciência, que tem a sua importância, então, ecológica, social e econômica, mas para a gestão desses ambientes? Como trabalhar isso de uma forma clara? Normalmente, cientistas falam para cientistas, gestores têm o desafio de gerenciar aquela área e garantir a preservação. E muitas vezes existe uma dificuldade de comunicação entre esses grupos. É nesse formato que nos últimos anos também surge uma ação da Fundação Grupo Boticário de buscar os pesquisadores que trabalham nessa área de mudanças climáticas em regiões costeiras, e aí usando como modelo a região de São Paulo, do sul de São Paulo e Paraná, que é o que a gente chama de Lagamar, é um mosaico de unidades de conservação. São unidades de conservação que estão com o Porto de Paranaguá, no Paraná, dentro do mosaico, com o Porto de Santos, o maior porto da América Latina, que traz uma pressão antrópica enorme ao norte. Então, sim, unidades para serem conservadas, mas com uma pressão antrópica. Em uma região, que é a região subtropical, que dentro do contexto das mudanças climáticas é uma das regiões que pode ser mais fortemente afetada. Por quê? Se espera que com o aumento da temperatura, o limite de distribuição daquelas espécies que precisam de temperaturas mais quentes, ele vai migrar então mais para o sul, porque a temperatura está aumentando. Por outro lado, existem as frentes frias. Frente fria é toda essa massa de ar que vem do hemisfério sul e atinge a costa, principalmente no período de maio a setembro. Essas frentes frias é aquilo que causa a queda de temperatura de 6, 7, 8 graus aqui em São Paulo, por exemplo, da noite para o dia. A chegada dessa massa de ar, aquilo que a gente vê toda noite na televisão, falando uma frente fria vem vindo, atingiu Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Na região subtropical é a região limite dessas frentes frias, então com as mudanças climáticas é esperado um aumento da frequência e da intensidade de frente fria, ou seja, é uma região onde todos os impactos se intensificam e o Lagamar está ali dentro. Então um dos objetivos é usar esse mosaico que tem 55 unidades de conservação como realmente traduzir essa ciência de forma que o gestor que está ali possa aplicar e garantir a preservação dessas áreas. Então, nos últimos 5 anos, tem havido um fomento à pesquisa vindo da Fundação Grupo Boticário, tem havido workshops que integram os pesquisadores e os gestores para gerar diretrizes que não seja só aqueles dados acadêmicos que nós publicamos nas revistas, mas aquilo que o gestor possa receber na mão e falar, ok, eu preciso ter uma ação que vai preservar essa área e vai garantir um serviço ecossistêmico que vai afetar toda a população que vive ou frequenta o litoral de São Paulo, por exemplo. Mudança climática, mudança do clima é algo real que está acontecendo, que não diz só respeito ao
alteração da temperatura de hoje para amanhã, mas é aquilo que vem ocorrendo gradativamente ao longo das décadas. Então, por exemplo, existem estudos já que mostram para a costa brasileira que regiões como no Sudeste a gente tem tido um aumento da temperatura ao longo das últimas décadas. Durante o período de chuva, que é o nosso período de verão, tem aumentado a pluviosidade, ou seja, a quantidade de chuvas. Qual é o objetivo? Existem outros estudos, né, e previsões que mostram, por exemplo, o aumento do nível do mar. Essa região estuarina, e que ela pode ter quilômetros de extensão, ela é uma região que sofre tanto a influência do mar, quando a maré sobe, nós temos ciclos diários onde o mar fica um pouco mais alto e mais baixo, de acordo com a força gravitacional da Lua, do Sol. Então, quando a maré está alta, a água do mar tenta a invadir um pouco essa região. Quando a maré está baixa, a influência nessa região ela é muito mais de água doce. E se nós pensamos no contexto das mudanças climáticas, o aumento de chuva, como já tem sido mostrado, por exemplo, na região sudeste, traz um aporte maior de água doce chegando nessa região. E não é a água só que cai da chuva ali. De novo, o exemplo de Mariana nos mostra isso. A chuva extrema num estado, se fosse o caso, né, como Minas Gerais, que nem mar acessa, aquilo tudo vai ser levado e pode chegar na região marinha. Então, entender tanto como a água doce influencia ali, como o mar pela altura da maré, é extremamente importante. O estuário é importante, ele é extremamente importante, por essa característica dinâmica da alteração de salinidade ao longo do dia, durante os ciclos de maré alta, maré baixa. O estuário ele é conhecido mundialmente, né, esse hábitat bentônico, como um berçário de vida natural. Muitas das espécies de interesse econômico de pescado, dos peixes, dos camarões, que a população come, né, que a população busca, seja os moradores ou aqueles que vão no seu período de férias para a praia, se reproduzem no estuário. Se existir qualquer impacto que altere completamente esse ambiente, essas espécies não vão se reproduzir mais, porque elas só se reproduzem nessa água que a gente chama de água salobra, que é essa mistura da água do mar com a água doce. Então, aí vem a importância de se entender exatamente qual a dinâmica das mudanças climáticas na região estuarina. Isso teve um impacto? Aqueles organismos sobreviveram? Não. Se teve um impacto, eles conseguiram se recuperar depois, é o que a gente chama da resiliência desses animais, ou como após o impacto, sozinho o ambiente consegue se recuperar. Então a gente consegue olhar tanto questões numa escala curta de espaço de tempo, mas provendo dados para entender o que é aquilo que ocorre nas mudanças climáticas. Isso é importante em outros contextos? A situação de Mariana mostra isso claramente, né? É um dos maiores pontos levantados por pesquisadores na área assim que ocorreu a problemática em Minas Gerais foi: existem poucos dados da região estuarina que vai ser impactada. Então houve uma força-tarefa em massa para tentar entender qual é a diversidade existente. Muitos desses organismos podem ser usados como bioindicadores, aqueles organismos que vão ajudar depois a entender se esses poluentes estão ou não estão na região. Porque numa historinha muito simples, muitos, né, o que é essa macrofauna, como eu falei, esses organismos maiores que ficam nesse sedimento? Nós temos ali, em termos científicos, a gente chamaria dos poliquetas, que são na verdade como as minhocas marinhas, tá? Temos moluscos, que são como se fossem os caracóis marinhos, e uma série de pequenos caranguejos, uma série de outros grupos. E esses animais que, de forma direta, muitos de nós nem sabemos como servem na nossa vida, eles na verdade são o alimento dos peixes que a gente come depois. Então, se esses animais desaparecerem, esses peixes não têm mais do que se alimentar. Então, a gente consegue montar uma história muito direta, né, muito clara, de como indiretamente impactos nesses ambientes podem afetar a economia, da grande pesca das espécies de interesse comercial,
podem afetar aquelas populações que nós chamamos de populações caiçaras, que são populações que vivem na região costeira e sobrevivem da captura daqueles organismos, muitas vezes para alimentar a sua família, porque eles vivem daquilo, para vender para os turistas na época de temporada. Se você não tiver mais esse recurso, se você não tiver mais o caranguejo, se você não tiver mais o peixe, como que essas populações vão viver? São populações que por gerações vivem nessas regiões e só sobrevivem disso.